Vê mesmo, a gente vai começar aqui a falar sobre a preguiça intelectual, tá? Eu vou tentar dar uma carreira, né? E aí a gente vai interagindo. Então, se vocês forem escrevendo, a gente vai interagindo, como foi da outra vez, né? Não tem problema nenhum aqui com relação a isso, tá? Então, esse vício é um vício que eu tenho pensado significativamente. Depois que eu comecei a perceber, tanto por parte de meus alunos, quanto por parte, muitas vezes, da igreja, etc., uma certa indiferença para com, por exemplo, as coisas de Deus, né? E aí, esse vício específico da preguiça, ele vai nos interessar, porque vai tratar especificamente sobre esse tipo de letargia, tá? Mas a gente está se adiantando. Vamos pensar no seguinte, né? Só enfatizando esse ponto, os dois primeiros pontos eu quero enfatizar, só para vocês lembrarem, tá? Tipo, quem não acompanhou, o que a gente está trabalhando e tal. A gente está trabalhando sobre virtudes e vícios intelectuais, mas mais especificamente sobre vícios intelectuais, né? E um vício intelectual, ele pode ser dois tipos de coisa. Ele pode ser um traço de caráter que você tem, tá? Ou seja, ele pode ser uma disposição, por exemplo, que você cultivou. Tipo, o orgulho é um traço de caráter. A humildade é outro traço de caráter. A avareza ou a generosidade são traços de caráter. Tá? Então, os vícios intelectuais são traços de caráter, agora traços de caráter que falam sobre a nossa vida intelectual. Tá? Ou eles são atitudes. Tá? Eles são modos em que a gente se comporta perante as coisas. Tá? Então, ou eles são vícios de caráter, ou eles são atitudes, e eles são intelectuais, por quê? Porque ou eles danificam o conhecimento, eles contaminam o ambiente cognitivo, eles fazem pouco caso de bens intelectuais, ou seja, fazem pouco caso da verdade, fazem pouco caso do conhecimento, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, a proliferação de notícias falsas como um modo de contaminação do ambiente cognitivo por meio de um vício, de vícios intelectuais. Então a gente repassa aquelas notícias que agrada ao nosso político, que confirma a nossa visão de mundo político. Bom, e aí a gente fica assim, meio que sem saber se a gente pode confiar ou não, porque a gente recebe uma enxurrada tão grande de notícias falsas que a gente não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. E justamente pelo fato da gente não saber o que é verdadeiro ou falso, a gente não confia. Então o ambiente é contaminado, perceba. Aquele ambiente que deveria, digamos assim, ser de compartilhamento de notícias verdadeiras, onde a gente deveria ter uma certa confiança, não, a gente desconfia. A gente tem que checar, etc. Mas assim, a gente não pode confiar, a não ser que a gente cheque as coisas. Ou então coisas que danificam o conhecimento, impedem o conhecimento, atrapalham o conhecimento, etc. Então, isso são vícios intelectuais, tá? Ou traços de caráter, ou atitude que faz, por exemplo, uma dessas duas coisas. Tá? E aqui, desde da semana passada, eu falei para vocês um pouco sobre o modelo Arminio Wesley. Porque isso aqui que eu estou fazendo, minha gente, que a gente está refletindo aqui juntos, lembra, tem dois desejos, né? O primeiro é que gostaria muito de escrever algo sobre isso, para ajudar a comunidade cristã, para ajudar a igreja, para edificar a igreja. Né? Por isso que é muito importante a gente aqui, minha gente, pensar juntos sobre essa questão enquanto comunidade. E isso aqui faz parte do último capítulo, digamos assim, da minha tese, o que eu desenvolvi, chamado Modelo Arminio Wesley. Ou seja, o modelo Arminio Wesley não é necessariamente com relação à treta calvinismo e arminianismo, tá? Nem tudo que diz respeito a Arminio Wesley tem a ver com essa treta, tá, meu jeito? É, é, é no que diz respeito à nossa santificação. Porque tanto Arminio quanto Wesley, mas principalmente Wesley,
Eles tinham uma ênfase na responsabilidade que a gente tem de santificar-se, uma vez que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí, digamos assim, baseado nesses dois grandes homens de Deus, daí a gente pode pensar que a nossa vida intelectual também é passível de ser santificada, tá? A gente precisa, digamos assim, passar por uma regeneração nas nossas crenças, no modo como a gente sustenta elas, no modo como a gente forma elas, no modo como a gente repassa elas. Tudo isso diz respeito ao nosso caráter, porque a nossa vida intelectual e a nossa vida moral são duas coisas que estão ali extremamente interligadas. E como é que a gente se santifica, Bruno? Bom, de acordo com o modelo Arminio Wesley, a santificação vem por meio de cultivo de virtudes intelectuais. Tá? Então, esse é um modo da gente santificar a forma como a gente repassa as nossas crenças. Tá? Vou dar um exemplo bem claro. Né? Ano que vem, eu não sei se eu falei semana passada, mas ano que vem vocês sabem que é ano de eleição. Né? E vocês vão ver claramente que digamos assim, um problema significativo que vai nos atingir vai ser o dos vícios intelectuais. Né? Então, você vai ver traços de caráter ali de ira, de orgulho, sabe? De malevolência, de preguiça, de avareza, uma série de coisas ali, de desonestidade, etc. Uma série de coisas que diz respeito a traços de caráter. Então, o modo como você, digamos assim, o modo como você, minha gente, defende um político diz muito sobre o seu traço de caráter, muitas vezes, diz muito sobre a pessoa que você é. O tipo de pessoa que você está se transformando, etc, etc, etc. Tá? Então, o modo como a gente forma nossas crenças, ela é passível de santificação. Ok? E aqui eu queria tratar especificamente hoje sobre essa aí que a gente está vendo, né? A preguiça. A preguiça era um dos 7 pecados capitais. Né? Desde lá da tradição de Cassiano, São Tomás de Aquino, etc. Né? Então a preguiça era um dos 7 pecados capitais. Por quê? Porque o que eram os 7 pecados capitais? Só para a gente lembrar, minha gente. Os 7 pecados capitais eram pecados que eram tidos como fontes ou componentes primordiais dos demais pecados. Ou seja, os 7 pecados capitais eram 7 pecados que davam origem a vários outros pecados. Tá? Então, como a gente viu semana passada, o orgulho dá origem a uma multidão de outros pecados. Tá? O orgulho é como se fosse a raiz. E aí você tem uma pancada de outros pecados ali, tá? E aí, a preguiça é um desses 7 pecados capitais. Mas é muito interessante, porque quando a gente olha para a preguiça e a gente compara com a ira, com a avareza, com o orgulho, né? A gente pensa assim, oxe, bom, ser preguiçoso é uma coisa grave, né? Mas assim, parece que ela não é tão grave assim, tipo, bom, eu almoço, aí depois tem aquela molezinha, todo mundo é filho de Deus, né? Então tem aquela descansozinho de 10 minutos, né? Dá um enfado, uma moleza, uma preguiça, etc. E aí, qual é o pecado disso? Qual é o mal disso? Pois quando a gente está falando de preguiça, a gente não está falando disso, né? Porque esse vício da preguiça ele foi reinterpretado na sociedade capitalista da gente. Né? Então, a gente entende a preguiça hoje como uma certa moleza ou falta de empenho. Mas não era assim que os antigos interpretavam a preguiça. Tá?
essa nova interpretação da preguiça, não confundam, talvez até o título preguiça, no que diz respeito à assédia, não seja algo, digamos assim, feliz, né? De pensar a preguiça. Tá? Então, quando a gente está falando de preguiça, a gente não está falando disso aqui. A gente não está falando dessa moleza, dessa falta de empenho, necessariamente que você tem ali depois do almoço, ou depois que passa das 9 horas da noite. Não é isso que a gente está falando. Até esse livro, né, que foi publicado, que é uma série sobre os 7 pecados capitais, né, aí você tem esse livro aqui, que é um livro muito divertido, da Wendy Valentine, e aí ela fala sobre a preguiça, e ela faz uma paródia, né, sobre esse negócio de autoajuda, tal. Esse livro é uma paródia sobre livros de autoajuda. Bom, e ela interpreta a preguiça assim. Mas o que vai interessar para a gente é que os antigos não interpretavam a preguiça assim. O que os antigos diziam para a preguiça fazia muito sentido do porquê é que a gente pensa que ela é um vício significativo. Tá? Minha gente, eu ouvi um som. Natanael, você levantou a mão. Foi sem querer, Bruno. Tá. Então, Bruno, o que é preguiça, então? Se a preguiça não é essa moleza que eu pensava que era, não é essa falta de empenho que eu pensava que era, como é que a gente pode definir a preguiça? Então, para os antigos, São Tomás de Aquino, por exemplo, Cassiano e outros, a preguiça é uma desistência ou desinteresse das coisas mais importantes da vida. Esse é um primeiro ponto. Por isso que ela é um dos 7 pecados capitais. Porque as coisas na nossa vida, elas não são de igual importância. Há coisas que são mais importantes do que outras. Tipo, amar minha filha e jogar o lixo lá fora, elas têm graus de importância completamente diferentes. Tá? É claro que se eu não jogo o lixo lá fora, aqui enche de inseto, etc, etc, etc. Mas isso não se compara à importância que é amar minha filha. Então, assim, como as coisas têm importância diferente, a preguiça ela vai atingir as coisas mais importantes. A preguiça ela vai fazer com que você se desinteresse ou com que você desista daquilo que é mais importante. Esse é o coração da preguiça, tá? Então, nesse sentido, a preguiça é um envenenamento da vontade contra aquilo que é de suma importância. Há coisas que são de suma importância e você não liga. Por que você não liga? Você não liga porque aquilo que é de suma importância geralmente exige muito de você. Tem uma filósofa chamada Rebecca de Jong que ela vai dar um exemplo. Ela faz, imagina um casal. Esse casal brigou, né? E esse casal brigou muito ali de noite. Né? E aí um vai para o sofá, outro vai para a cama, um vai para um canto, outro vai para o outro. Né? Eles sabem que a reconciliação é importante. Eles sabem que o casamento é importante. Eles sabem que o amor perdoa uma multidão de pecados e que é preciso superar aquela ira. Mas, como a gente, de algum modo, é afetado pela preguiça, a gente prefere ficar remoendo a nossa ira e a nossa dor do que buscar reconciliação. A gente prefere ficar remoendo a nossa ira, a nossa dor, mesmo que aquilo traga mais tristeza, mais mágoa, mais rancor, mas a gente prefere fazer isso do que ir lá e buscar se reconciliar com o nosso cônjuge, com o nosso amigo, com quem quer que seja. Tá? E se reconciliar com o nosso cônjuge, amigo, quem quer que seja, é uma coisa que é muitíssimo importante. Mas a preguiça envenena a vontade da gente de tal modo que a gente não faz isso. Tá? Então, é uma falta de empenho com relação a isso. É uma falta de empenho em conseguir preciosos bens espirituais e divinos.
Então, a gente deveria se santificar, mas a gente não busca a santificação. A gente deveria cuidar da nossa saúde para glorificar a Deus. Bom, mas a gente não liga muito com a nossa saúde. A gente deveria fazer uma série de coisas, buscar a Deus em oração. Bom, a gente não busca a Deus em oração. Isso é preguiça. Tá? Então, há um bem espiritual, há um bem divino, há um bem de qualquer tipo que Deus colocou. A gente deve buscá-lo, mas a gente não busca. Tá? Especificamente falando, a preguiça, de uma perspectiva intelectual, que é o que vai nos interessar aqui, né? Quando ela se transforma num vício intelectual, né? Ela passa a ser uma espécie de desestímulo epistêmico a tudo que é bom, verdadeiro e belo. Então, assim, a gente não busca saber, conhecer, a gente não busca a sabedoria, a gente não busca aquilo que é importante sobre, por exemplo, as coisas mais importantes. Num contexto cristão, como o que a gente está falando aqui, a gente da comunidade cristã, por exemplo, a gente não quer saber de Deus. Quem Deus é, como Deus é, a gente não se importa com isso. Isso tem um certo desinteresse aí. É por isso que a preguiça, ela é o contrário do amor. Né? Tem uma parte lá daquela série Harry Potter, que tem uma coisa que sempre me chamou a atenção lá, né? Tem um cara lá que é um mentor de Harry Potter, o nome dele é Dumbledore, Alvo Dumbledore. E tem um professor lá, o nome dele é Severus Snape. Ele pega muito no pé de Harry Potter, ele inferniza a vida de Harry Potter, inferniza mesmo. Um dia, esse Snape para de infernizar Harry Potter. Ele não liga, ele fica indiferente a Harry Potter. Tipo, num primeiro momento o Harry Potter tem paz, mas no segundo momento ele começa a se sentir incomodado. Tipo, o cara nem liga mais pra mim. Tipo, pelo menos quando ele quebrava o pau, pegava no meu pé, etc. Mas agora, ele parece que não se importa comigo. Né? E ele vai perguntar, né, a Dumbledore por que ele estava sentindo aquilo, né? Por que é que... E aí Dumbledore diz uma coisa interessante, diz assim, ó, a indiferença e o abandono, ele causa mais danos do que a aversão direta. Porque quando existe uma aversão direta, tem ali algum grau de, digamos assim, algum grau de chamar a atenção, né, com relação a isso. Agora, agora quando por outro lado, né, quando por outro lado a gente é indiferente às coisas, a gente não liga, né? A gente dá de ombros, a gente não tá nem aí. E é muito mais difícil procurar chamar a atenção de uma pessoa que tem aversão por aquilo, ou que não está nem aí, do que uma pessoa que tem aversão por aquilo. Por isso que a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Que ela envenena a nossa vida espiritual com uma espécie de paralisia ou de letargia. Né? A Dorothy Sayers, uma escritora cristã, ela vai dizer sobre a preguiça, né? É o pecado que não acredita em nada, não se preocupa com nada, não procura conhecer coisa alguma, não interfere em nada, não se alegra com nada, não ama nada, não odeia nada, não acha propósito em nada, não vive para nada e apenas permanece vivo porque não há nada pelo qual morrer. Então, perceba, esse é o pecado da preguiça. A gente paralisa os nossos afetos, a gente paralisa a nossa vontade, a gente paralisa os nossos amores. É muito, muito complicado ele. Ele simplesmente, o preguiçoso, né, ele simplesmente começa a dar de ombros. Bem, tem essa ideia aqui teológica, tu acha o quê? Eu não sei, eu não me importo. Tem isso aqui, ó. Tu não tá vendo, não, que teu filho tá mergulhando a cabeça nesse problema, não? Mas assim, é problema dele. E tu não se preocupa, não, com esse estado aí, com essa coisa aí da igreja? Mas assim, isso aí não é problema meu, né? É assim que a preguiça vai sendo alimentada, tá?
Ela não procura conhecer coisa alguma, ela não quer interferir em nada. Por quê? Porque, como a preguiça, de acordo com os antigos, é o contrário do amor, o amor, ele demanda coisas. O amor exige de você, né? É, o amor, o amor, ele exige sacrifícios. Não existe amor sem sacrifícios, né? Mas a preguiça, minha gente, especificamente, ela é justamente o contrário do amor, porque ela não está disposta a se sacrificar por nada. Ela não está disposta a interferir em nada. Ela não está disposta a nada, né? Então, o contrário do amor, na verdade, não é um certo ódio, rancor, etc, etc. O contrário do amor é essa paralisia, é essa completa indiferença. É, eu não estou nem aí. Então, ele não ama nada, não odeia em nada, não acha propósito em nada, não vive para nada. Você perde uma paixão pelas coisas da vida, você perde uma paixão pelas coisas de Deus, você perde uma paixão pela família, pela igreja, pelo casamento, pelos filhos, pelos outros. Você vai sendo tomado por uma espécie de apatia. Isso é a preguiça, tá? É essa apatia que vai tomando conta da gente de um modo, de um modo significativo, tá? É, e aí, Gabriel botou aqui, né? Estou vendo aqui. Quando estou buscando conhecimento, verdade, não discordo, Bruno. Gabriel botou aqui, né? Quando estou buscando conhecimento, vem aquela preguiça de querer ler e estudar sobre assuntos importantes. Segura isso aí, Gabriel. A gente vai falar. Isso aí tem um ponto significativo no que você falou, Gabriel. Eu vi uma definição de preguiça como uma espécie de amor desordenado ao prazer e conforto, na medida que evita esforço e incômodo. O que tu acha desse aspecto? Também é um ponto importante, Pedro. Essa é um traço da preguiça. Esse é, como a gente vai ver daqui a pouco, a estrutura da preguiça. Uma das partes que faz parte da preguiça é isso aí que você falou, Pedro. Mas já já a gente vai trazer esse ponto aí, né? O Cid colocou que beira uma certa patologia, né? A preguiça é um vício. E ela, geralmente, por exemplo, a depressão, ela é um vício patológico. Ela não é um vício, né? Mas, digamos assim, ela é uma patologia. Bom, ela tem várias causas, mas, assim, tem uma questão ali biológica, tal, precisa de tratamento, de modo que as coisas mais simples você não consegue fazer, né? É assim a depressão. Mas o que caracteriza a preguiça não é que ela não faz as coisas mais simples, como a depressão. É que ela não faz as coisas mais importantes. Né? E ela não faz as coisas mais importantes não por uma certa patologia, né? Mas por um certo cultivo da vontade que foi envenenado. Você, aos poucos, não foi ligando, não foi se importando, etc. E você vai se habituando a cultivar aquela disposição no seu coração terrível. Né? Então, no caso da gente intelectual, que a gente está preocupado aqui na santificação da nossa mente, etc., a pessoa que cultiva o vício da preguiça, ela não reflete sobre questões eternas. Ela não gasta energia sobre aquilo que vale a pena gastar. Ela não medita sobre o sentido último de tudo. É por isso que na Idade Média, o preguiçoso era alguém, ou a freira, chama ele para orar, mas ele meio que fica com essa cara aqui, tipo, não, deixa eu aqui mesmo, deixa eu descansando aqui. Você não reflete sobre Deus, você não se importa se Deus existe ou não, né? Você não se importa se... muita gente da nossa sociedade é tomada sobre isso, né? Mano, tanto faz se Deus existir ou não, é incrível, né? Que a nossa sociedade, ela tem uma correria frenética, como a gente vai ver já já, mas ela é preguiçosa. Por um lado, ela corre muito, mas por outro lado, é preguiçosa. Porque as coisas mais importantes, ela relega, ela deixa de fazer, ela não faz.
Então, refletir sobre Deus é uma coisa importante. Conhecer mais a Deus é uma coisa importante. Né? Mas a preguiça se manifesta nessa indiferença que a gente tem, por exemplo, para com Deus. Né? Então, a gente diz assim, eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou de Jesus. Né? Você já deve ter ouvido isso. Né? Quando a pessoa diz isso, assim, para evitar as brigas na internet, você entende completamente o que ela quer dizer. Né? Mas, assim, muitas vezes aí por trás tem o vício da preguiça. Ou seja, eu não me importo como Deus é. E assim, não me interessa também como Deus é. Por quê? Porque você se importar como Deus é, vai demandar de você, vai fazer com que você vá nas escrituras, vai fazer com que você vá escutar pessoas que conhecem mais do que você, que sabem mais do que você. Então, isso dá um trabalho, etc. Então, para você evitar essa fadiga, você diz que é de Jesus, né? E ainda bota o nome de Jesus no meio. Então, você não se importa com, por exemplo, com a eternidade, né? Com o caráter de Deus, com quem é Deus, com a igreja, se os outros estão passando situações difíceis ou não, etc. Tem coisas que valem muito a pena gastar energia, tá? Tem coisas que valem muito a pena gastar conhecimento, tá? Tipo, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e Deus quer que a gente gaste energia em determinadas coisas. É muito óbvio que, como a gente vai falar já já, a gente não vai gastar energia nas mesmas coisas, muitas vezes. Mas existem algumas coisas que todos nós temos uma certa obrigação de gastar energias. E quando a gente não faz isso, é porque a gente está, digamos assim, incorrendo na assédia, incorrendo na preguiça. Tá? A gente não medita sobre, digamos, coisas que pela contemplação iria nos transformar. A gente não faz isso. A gente não se importa com isso. Tá? Isso aqui é o que caracteriza a preguiça. Tá? Por isso, minha gente, que o oposto da preguiça não é o vício do trabalho. Não é se envolver com atividades frenéticas. Não é mergulhar a cabeça na teologia. Não é agora, sei lá, querer saber exatamente sobre todas as grandes questões do universo, porque muitas vezes, e aqui é que está, essa hiperocupação pode ser uma manifestação da preguiça. Por quê? Porque pode ser uma desculpa para você não encarar aquilo que é realmente importante, aquilo que realmente importa. Tá? Então você pode mergulhar de cabeça na teologia para você não buscar sabedoria em oração de Deus. Você pode fazer isso. Né? Você pode mergulhar de cabeça em várias atividades, em 1001 coisas, para não ter tempo de, digamos assim, se envolver pessoalmente em compartilhar o que a gente pode chamar do conhecimento de Deus, de bens epistêmicos, né? De, sei lá, crenças justificadas, conhecimento, sabedoria sobre Deus, sobre as escrituras, sobre sua vontade, etc, etc, etc. Então a gente se ocupa de muitas coisas na nossa sociedade, porque essa é uma desculpa significativa para não encarar aquilo que realmente importa, para não resolver aquilo que realmente importa. Essa hiperocupação pode ser, nesse caso, um sinal de preguiça. Essa hiperocupação. Então, eu faço aqui um doutorado em não sei de quê, e eu não busco Deus nas escrituras. Porque, sabe, né? Tipo, tem meu doutorado, aí tem o tempo, aí tem isso, aí tem aquilo, etc, etc, etc. É claro que existe uma série de coisas importantes, a gente vai falar já já disso, né? Há uma série de coisas importantes, né? De um certo modo, possa ser que a importância seja relativa ao agente, seja relativa à pessoa. Mas o que a preguiça ataca, minha gente, é justamente em aquilo que é importante. Você sabe o que é importante. Você sabe que você deveria, digamos assim, transcender o orgulho ou uma certa debilidade da sua vontade, uma certa letargia. Você devia superar isso, ir atrás disso. Né?
você sabe disso, mas você não faz. Né? Então você fica, por exemplo, alimentando determinadas dúvidas. Né? Eu vou alimentar aqui uma duvidazinha da Bíblia, outra duvidazinha da Bíblia, etc, etc, etc. Né? Como é que a preguiça ataca nesse caso? Né? Você não vai resolver as suas dúvidas. Você não vai perguntar, você não vai ler, você não vai assistir outros vídeos, você não vai atrás, sei lá, de William Lane Craig, vai atrás de outros homens de Deus para saber. Aquilo ali, de vez em quando vem, lhe atormenta, mas você, não, deixa ali, deixa quietinho, etc. Não, você não se importa com isso. Né? E aí você tem um ataque muito severo da preguiça. Né? Você tem um ataque significativo aí da preguiça. Você está sendo tomado aí pela preguiça. Tá? Preguiça tá, nesse caso aí, está envenenando a sua vontade. Ok? A preguiça tem uma estrutura, né? E aí, nessa segunda parte, a gente vai caminhando para a estrutura da preguiça. Né? Ela tem 3 características. Primeiro, você é indiferente para com bens epistêmicos de maior grandeza. A gente vai explicar já já o que é isso. O que é um bem epistêmico, Bruno? Pode ser um modo de descobrir a verdade. Por exemplo, o método científico é um bem epistêmico. O conhecimento é um bem epistêmico. A verdade é um bem epistêmico. Mas a gente é indiferente com relação a isso. Tá? Mas o que caracteriza a preguiça é porque as coisas que são importantes da gente conhecer, a gente não busca querer saber conhecer. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, às vezes, a gente até quer saber, até assim, busca, a gente está até ali na igreja e tal, mas a gente tem uma apatia em relação à formação de crenças conscienciosas, como os filósofos chamam. O que é isso, Bruno? Uma crença conscienciosa. Uma crença conscienciosa é aquela crença que a gente forma com uma preocupação com a verdade. Então, eu acredito que Deus existe porque, não porque tanto faz se Deus existe ou não, mas porque é verdade. Tá? Por isso que me importa. Me importa porque é verdade. Eu acredito que Deus criou o mundo de tal e tal maneira, não somente, sei lá, para ficar de bem com isso ou com aquilo, mas porque é verdade. Digamos assim, quando eu vou formar crenças sobre isso, eu quero formar crenças verdadeiras. Isso é uma crença conscienciosa. Tá? E essa crença conscienciosa sobre verdades importantes digamos assim, a apatia em relação a elas é uma segunda característica da preguiça. E uma terceira é a resistência às demandas da virtude, do amor ao conhecimento. Porque como a gente vai ver, o contrário da preguiça, que é o amor, ele demanda coisas da gente. Mas aí a gente, naquela, sabe, de tipo, não, isso vai exigir muito da gente. E pelo fato de exigir muito da gente, a gente se torna displicente com relação a isso. Vamos pegar o primeiro ponto, minha gente. Indiferença para com bens epistêmicos de maior grandeza. Ou seja, a gente se torna indiferente para com as coisas grandes, de maior magnitude. Para com Deus, a verdade, a bondade, a beleza. A gente se torna indiferente para com as questões fundamentais. A gente se torna indiferente para com aquilo que é valioso. A gente se torna indiferente para com aquilo que é enobrecedor. Aquelas crenças que são enobrecedoras, aquelas crenças que são valiosas, a gente se torna indiferente para com relação a isso. Essa é uma primeira característica da preguiça. Tá? Essa é uma primeira característica da assédio. Tá? A gente começa a se tornar sem apáticos com relação a isso, sem o patos, sem a paixão, sem o amor. Né? E isso começa pelo cultivo do tanto faz. Tá? Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Porque lembra como é que o vício é alimentado? O vício é alimentado pelo hábito. Então, aos poucos, a gente vai se habituando ao tanto faz. Tá? Então, tem um ponto aqui que é interessante. É claro que nem todas as pessoas... Você pode ser um gênio, meu amigo. Mas nem todos nós, e ninguém, na verdade, justamente por causa da finitude da gente, a gente tem condição
de mostrar interesse em todos os tipos de conhecimento que são importantes. Mas qual é o problema da preguiça? É porque você se torna insuficientemente preocupado com aquilo que você sabe que é importante. Por exemplo, a vida eterna é uma coisa importante. Se tem vida eterna, se não tem vida eterna, isso é uma coisa muito importante. E você não se preocupa. Dentro da igreja, vamos para dentro da igreja. Como é que a gente alimenta um coração preguiçoso? Né? A gente diz assim, Deus só quer o meu coração. Esse negócio de doutrina, isso não importa. Isso é um coração preguiçoso. Porque as doutrinas importam sim, porque elas falam sobre o caráter de Deus, falam quem Deus é. Então, como é que não importa quem Deus é, como Deus age? Como é que isso não importa? Isso importa. Mas a preguiça afeta a gente e a gente se torna indiferente com relação a isso. Tem uma citação de Pascoal aqui que eu quero ler para vocês, e pior que eu coloquei no canto errado. Não coloquei aqui, minha gente. Mas deixa eu ler para vocês aqui uma citação de Pascoal, está nesse livro aqui, Pensamentos. Me desculpe, minha gente, era para eu ter colocado no próximo slide, eu não coloquei. Mas olha o que Pascoal vai dizer aqui para a gente, minha gente, com relação a essa dinâmica aqui da preguiça, tá? Que é uma coisa, assim, que quando eu li da primeira vez em Pascoal, como eu fiquei pensando nisso aqui, né? Deixa eu achar aqui, eu marquei aqui, justamente para usar. Pascoal, ele ficava mordido com que mostrava uma indiferença para com a eternidade. Ele disse, nunca vai entrar na minha cabeça uma pessoa que é indiferente a saber se existe ou não vida eterna. Isso nunca vai entrar. Porque isso é de uma certa paralisia mórbida. Né? Isso é de uma certa... Tem uma certa malignidade aí por trás. Rapaz, eu queria muito achar essa bendita citação. Meu Deus do céu, como que essa citação aqui? Aqui, ó. Aqui tá mais fácil. Deixa eu ver aqui em Pascoal. Né? E deixa eu ler um pouco a citação para vocês entenderem o que ele... esse ponto aqui da preguiça, minha gente. Aqui, página 152. Olha o que Pascoal vai dizer aqui para a gente. Ó. Nada é tão importante para o homem como seu estado. Ele não teme nada como teme a eternidade. Assim, não é natural que existam homens indiferentes à perda do próprio ser e ao risco de uma eternidade de miséria. Eles são bem diferentes em relação a todas as outras coisas. Esses homens temem até as mais leves, preveem as sentes, e esse mesmo homem, que passa tantos dias e tantas noites raivoso e desesperado pela perda de um cargo ou por qualquer ultraje imaginário à sua honra, esse mesmo homem sabe que tudo perderá com a morte e se mantém sereno e sem emoção em relação a isso. É monstruoso descobrir em um mesmo coração e a um só tempo essa sensibilidade pelas menores coisas e essa estranha insensibilidade pelas maiores. É um encantamento incompreensível, uma apatia sobrenatural, o sinal de uma força todo-poderosa que causa isso. Olha como é interessante aqui, minha gente, o que Pascoal está dizendo. Eu não entendo uma pessoa que é indiferente à eternidade. Eu não entendo isso. Pascoal aqui ele diz. Isso aqui é uma das coisas mais temíveis que existe. Se a pessoa não liga se tem vida eterna ou não. Né? Porque pensa no seguinte, né? O ser humano é muito engraçado, né? Ele teme as coisas mais... Ele se importa muito, Pascoal aqui está dizendo. Por exemplo, uma pessoa disse uma fofoca de você. Menino, você fica a noite sem dormir por causa daquela fofoca. Porque aquela fofoca, meu amigo, o cara ultrajou você, né? Ou então a pessoa feriu a sua honra, etc. Ou então você não foi promovido no seu trabalho e você fica muito triste, etc. Mas aí, ao mesmo tempo que você fica tão preocupado com você mesmo, com relação a essas menores coisas,
Perceba como é algo que, nas palavras de Pascoal aqui, é uma apatia sobrenatural de uma força toda poderosa, maligna. Porque quando você começa a pensar na eternidade, aí você fica, não, isso aí não importa não. Isso aí não interessa não. Esse negócio, se no final das contas eu vou parar na miséria ou não interessa não. Esse negócio, se a vida termina na morte, isso aí não. Agora, se fofocou de mim, aí Pascoal diz, né? Aqui, uma coisa interessante, né? É monstruoso descobrir que no mesmo coração e a um só tempo você tem essa sensibilidade para as coisas menores e essa insensibilidade para as coisas maiores. A mesma pessoa, tipo, aí você vê, né? A mesma situação em que a pessoa gasta a energia toda dela, sei lá, muitas vezes em debates na internet, muitas vezes em defendendo um político X, muitas vezes, e essa mesma energia, quando se trata, por exemplo, das coisas de Deus, ela não está muito aí, não. Ela se esforça, sabe, numa questão, digamos assim, de atitude. Ela se esforça, ela trabalha duro para, sei lá, botar o filho na melhor escola. Mas esse negócio de conversar com o filho, ela não se importa muito, não. Então, é uma coisa assim, a preguiça é um pecado que ela faz com que a gente seja muito sensível para coisas que não são importantes e insensível para coisas que são fundamentais, que são muitíssimo importantes, né? Coisas de grande magnitude. Por exemplo, Deus é uma coisa de grande magnitude, né? O apóstolo Paulo diz claramente em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aí a gente é incrível, né? A gente inverte o que Paulo diz. Paulo diz, ó, se uma coisa for de boa fama, você tem que pensar nisso. Não é assim de tipo, eu vou escolher o filme meramente, eu vou escolher, tipo, isso aí é uma grade para eu sair eliminando as coisas. Não, é uma grade para você sair buscando as coisas. As coisas que são boas, as coisas que são verdadeiras, as coisas que têm bondade, as coisas que têm louvor, você deve ir atrás dessas coisas. Você deve ir atrás. Você não deveria ser indiferente a essas coisas. Você não deveria ser indiferente a essas coisas, né? Mas você é indiferente, né? Então, é isso que tá. E a preguiça, a gente se manifesta muitas vezes ela em comunidade. Por quê? Porque nenhum tipo de pessoa consegue, como a gente fala desde a semana retrasada, nenhum tipo de pessoa, minha gente, consegue se importar com tudo que é realmente importante. É por isso que a gente se importa com as coisas também em comunidade. Vou dar um exemplo bem claro e específico meu, né? A minha igreja, especificamente, tem uma crença específica no milênio, de como se dá o milênio, né? Bom, se você perguntar para mim especificamente, eu, Bruno, como é que essa crença, digamos assim, como é que a gente justifica biblicamente a nossa posição? Eu, Bruno, reconheço que eu sou limitado, mas aí eu confio nos teólogos da minha igreja, eu confio nos meus amigos, eu confio em outras pessoas, porque a gente pensa em comunidade, a gente pensa em conjunto, a gente não pensa sozinho, não. Assim como tem outras coisas que outras pessoas não sabem e que eu sei, né? E aí a gente é assim que a gente vai, digamos assim, cultivando uma comunidade saudável, né? Uma igreja saudável, uma denominação saudável, etc, etc, etc. Ao mesmo tempo, tem coisas, por exemplo, com relação ao conhecimento de Deus especificamente, que isso aí você deveria saber. A justificação pela fé, por exemplo, é uma dessas coisas. Isso aí você deveria saber. Se você não sabe, então isso aí é uma coisa muito problemática. Se você não sabe como se dá a salvação, etc, etc, então isso aí é problema. Isso aí é problema. E se a sua comunidade desincentiva você a saber dessas coisas, isso também é um problema. Porque nesse caso aí, a gente em comunidade está cultivando um vício. Né? Esse vício aqui de não se importar. Tanto faz como Deus criou, tanto faz como Deus fez, tanto faz isso. Tem que tomar muito cuidado, minha gente, porque o tanto faz, você entende por um lado, mas assim, o tanto faz pode
vê uma indiferença com a gente com relação justamente a Deus. Né? Por isso que muitas coisas não é tanto faz. Né? Esse é um segundo ponto. Um penúltimo característica da preguiça, né? É essa aqui, ó. Apatia em relação à formação de crenças conscienciosas sobre verdades importantes. O que é uma crença conscienciosa? Como eu falei para vocês, é uma crença que, quando ela é formada, ela se preocupa se aquilo é verdadeiro ou não. Nesse caso aqui, o agente, a pessoa, ela não se preocupa se a sua crença é regida pela verdade sobre questões importantes. Né? Então, ela vai formando ali, sei lá, ela vai formando a crença dela a partir do que ela acha bonito, a partir do que ela acha retoricamente convincente. Ela não forma partir, ela não se preocupa se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. Ela não se preocupa com isso. Tá? Então, aqui a gente tem uma deficiência de amor. A gente tem uma deficiência e um desordenamento de amor. E qual é essa deficiência? Qual é esse desordenamento? É justamente da gente não ligar. É o que Pedro falou lá atrás. E falar nisso, eu vim para essa tela e não vi mais o que vocês comentaram aqui. Né? Mas um pouco do que Pedro falou. Apesar de que o que ele vai falar vai se aplicar mais na outra característica. Mas você tem aqui uma certa... você tem uma certa apatia. Tá? Gabriel colocou, o pessoal quer ficar discutindo sobre calvinismo, arminianismo, etc. Pensar dá trabalho, a gente vai chegar já nesse ponto aí, Gabriel. Luiz disse, esse pensamento é muito recorrente, né? Aí comete outro pecado, que não é saber gerir o tempo. Isso implica não dar vazão e empenho para essas virtudes vigentes. Justamente, Luiz, com relação àquilo ali do tempo que eu estava falando, né? Aí Pedro falou, nesse exemplo de descartar questões clássicas, de certa forma, se entrelaça com orgulho, que a gente acaba esnobando o esforço dos que vieram antes de nós, como se estivéssemos dizendo que aquilo que eles devotaram sua vida estudando e debatendo não é tão importante assim, se comparado ao que nós fazemos hoje, como que nossa fé-razão fosse superior e não precisasse dessas besteiras. Pedro, esse é um ponto significativo, né, com relação à preguiça. Porque, de uma certa forma, tem um ponto aí de superioridade, sim. Né? Do que as pessoas de Deus gastam esforço mental para pensar, para se preocupar com relação a isso, etc. Né, e aí a gente não liga, muitas vezes até zomba do esforço deles, etc. Então, o Cid botou aqui, né? Somos seres dos afetos. E aqui, nesse segundo ponto, os afetos são afetados de uma forma mais significativa. Esse livrinho aqui, o pessoal traduziu ele sobre o nome com esse título aí, né? Aqui no Brasil, sobre falar merda. Ele tá esgotado, minha gente. Mas vocês acham o PDF dele fácil. E vocês acham ele na estante virtual. Por que eu trouxe ele aqui? Porque esse é um livro bom. Muito bom. Esse livro do Henry Frankfurt. Tá? Muito bom mesmo. Bullshit é o nome, né, que traduziram aqui sobre falar merda. Poderiam ter traduzido também sobre falar bobagem. Eu acho que os cabas quiseram vender, né? Não sei. Mas assim, o que é esse bullshit que o Frankfurt fala aqui? Esse falar merda ou falar bobagem? É uma completa falta de preocupação com a verdade daquilo que a gente fala. A gente não está minimamente preocupado se o que a gente está falando corresponde à realidade ou não. A gente simplesmente vai falando. Então, a gente vai pregando. Quando a gente está pregando, a gente está, digamos assim, compartilhando crenças. E a gente não se preocupa se aquilo que a gente está pregando corresponde, sei lá, realmente o que o texto da Bíblia ali diz ou não. A gente simplesmente vai falando. A gente não está preocupado se o que a gente acredita, se o que a gente fala, se aquilo que a gente compartilha corresponde realmente à verdade. Esse caso aqui do Frankfurt, como é que ele, tipo, a preguiça, tipo, esse falar bobagem ou falar merda é um subtipo da preguiça. Porque o que é que a preguiça engloba mais? É com relação a essa despreocupação, essa falta de preocupação, mas com relação a coisas muito importantes. Então, Deus é uma coisa muito importante. E a gente não se preocupa
se o que a gente acredita sobre Deus é verdadeiro ou não. Tá? Tem algumas pesquisas que mostram que a maioria da crença em Deus é o que o pessoal chama de deísmo terapêutico moralista. O que é o deísmo terapêutico moralista? A maioria da crença das pessoas é assim: existe um Deus, esse Deus cuida de mim, me conforta, me enche de mimos, etc, etc, etc. E esse Deus só quer que a gente tenha uma vida boa. Ele não quer que a gente fique indo para a igreja, ele não quer que a gente fique indo atrás dele, ele não quer que a gente fique essas coisas, ele só quer que a gente viva em paz. Né? Ele só quer isso. Ou seja, esse Deus não quer nenhum dever meu. Então, isso é o que o pessoal chama de deísmo terapêutico moralista. Perceba como a preguiça se manifesta aí. Porque nesse caso você não está se importando se Deus é realmente assim. Não, mas eu acho que Deus não se preocupa com isso. Deus vai se preocupar com isso. Não, eu acho que Deus não se importa. Entende esse eu acho que Deus não se preocupa? Eu acho que Deus não se importa. A gente não realmente está preocupado em saber se Deus realmente se preocupa, se Deus realmente se importa. A gente não está preocupado em saber. E à medida que na escala, porque lembra o que foi que eu falei lá no começo? A preguiça afeta as coisas mais importantes. À medida que a gente vai subindo na escala, tem coisas que realmente são muitíssimo importantes. E a gente deveria gastar as nossas forças naquilo que é muitíssimo importante. Mas justamente esse bullshit aqui faz com que uma das manifestações da preguiça faz com que a gente não esteja minimamente preocupado com isso, com a verdade daquilo que a gente acredita. Não, eu acredito assim, mas assim, eu só acredito por acreditar mesmo. Tá? Por isso que o que o Frankfurt no livrinho chama de falador de merda, né? Falador de bobagens, ele vai dizer que ele é pior do que um mentiroso. Por quê? Porque o mentiroso, ele ainda está preocupado, em algum sentido, com a verdade. Porque existe uma coisa chamada verdade, e o mentiroso sabe que ele deve driblar a verdade. O mentiroso sabe que ele deve distorcer a verdade. Mas perceba, o mentiroso, ele ainda se submete ao campo da realidade. Mas a pessoa que é despreocupada, minha gente, se existe verdade ou não, ele não está nem aí. Se o que ele está dizendo pode ser verdade, pode não ser, mas ele não está nem aí com a autoridade da realidade daquilo que ele enuncia. Ele simplesmente fala tudo, sobre tudo, sem a devida preocupação se sua fala corresponde ou não aos fatos. Porque o que importa é a sinceridade. Aí o ideal de correção vai sendo substituído pelo ideal de sinceridade. Não, mas o que importa é que eu acredito nisso com bem muita sinceridade. Não, mas o que importa não é o coração. O que importa não são os meus sentimentos. E eu não acredito isso mesmo. Isso é o que importa. Isso é o que importa, fulano. Eu acho que é isso que Deus quer. Perceba, a gente não se preocupa com a verdade daquilo que a gente crê, acredita. E a gente se coloca na posição pior do que o mentiroso. Porque o mentiroso se preocupa. O livro de Provérbios vai fazer uma figura de linguagem muito legal com a preguiça. Ele vai dizer assim, ó, o mentiroso é igual o cara que vê o leão, aí diz assim, ó o leão ali. Sim, tu diz ó o leão ali, tu não corre não, é? Tu fica no mesmo canto. O mentiroso, o preguiçoso, aliás, vê a comida e diz, ó a comida ali. Sim, aí tu não vai comer não. Então, você olha, aí diz, onde eu posso encontrar Deus ali? Sim, aí tu não vai atrás não. Tu não vai resolver isso não. Tu não vai se conversar não. Tu não vais atrás desses bens epistêmicos não. Tu não vai atrás de conhecer mais sobre Deus não. Então, essa letargia é uma desordenação completa do amor. E aí a gente vai não se preocupando. Aí o Frankfurt vai dizer que isso atinge a gente. Perceba, na página 64 do livro dele, ele diz, é inevitável falar merda. Toda vez que as circunstâncias exijam de alguém falar sem saber o que está dizendo. Assim, a produção de merda é estimulada sempre que as obrigações ou oportunidades que uma pessoa tem de se manifestar sobre algum tópico excederem seu conhecimento dos fatos pertinentes. Olha como é interessante isso, minha gente. Então, a gente pode estar na igreja, até buscando a Deus, e ser preguiçoso. E ser contaminado pela bullshit.
nesse caso aqui, do Frankfurt. Por quê? Porque a gente começa a falar sobre Deus, e o que a gente começa a falar sobre Deus excede o que a gente realmente sabe de Deus, sobre Deus. Excede muito. Tá? E aí a gente vai falando sem saber o que a gente está dizendo. No nosso contexto de redes sociais, é exigido muito da gente esse tipo de coisa, tá? A gente fala sobre aquilo que a gente não sabe. Geralmente, os tópicos que a gente fala excedem o conhecimento que a gente tem daquilo, mas a preguiça faz justamente com que a gente não forme crenças verdadeiras sobre aquilo. A gente não quer formar. E por que a gente não quer formar? Por causa dessa terceira característica, que a gente tem uma resistência às demandas da virtude do amor ao conhecimento. E aqui a gente vai caminhando para o final e chega no ponto que Pedro falou para a gente. Né? Qual o ponto que Pedro falou para a gente lá em cima? Né? Lembra? Ele disse assim, a preguiça é um certo prazer ou conforto, na medida que evita o esforço incômodo. Né? Então, e o Gabriel falou aqui, quando eu estou buscando conhecimento, vem aquela preguiça de querer ler ou estudar assuntos importantes. Né? E aí é que tá, porque dá trabalho conhecer sobre Deus. Dá trabalho. Dá trabalho conhecer as grandes questões da vida. Você sabe, tipo, o arminianismo e o calvinismo são coisas importantes. E você saber sobre isso dá trabalho. Dá trabalho, meu. Você tem que sentar, você tem que ler, você tem que refletir, aí você tem que deixar o orgulho de lado. Aí você tem que admitir aquilo que você não sabe, etc. Então vai mexendo com o seu ego, etc. Então, formar crenças conscienciosas sobre bens importantes, epistêmicos, que contribuem para o bem-estar humano, que tem valor intrínseco, é algo difícil. Por isso que a preguiça é uma espécie de humildade pervertida, minha gente. Como assim uma humildade pervertida? Porque parece que o preguiçoso é humilde. Parece que a pessoa que diz, não, eu não sei, eu não conheço isso, não, eu não ligo, né? Tanto faz para mim como Deus é. Tanto faz para mim a forma como Deus fez, tanto faz para mim, etc. Parece que isso é um traço de humildade. Mas por que a preguiça é um tipo de humildade pervertida? E essa é uma definição de Aquino, tá? Preguiça é uma espécie de humildade pervertida. Por quê? Porque o amor exige demandas de você, tá? O conhecimento exige de você, exige demandas de você. Deus colocou coisas na criação que exige de você. Lembra lá da parábola dos talentos? Aí Deus dá uma quantidade de talentos para um, uma quantidade para outros e uma quantidade para o terceiro. Aí o cara vai lá e multiplica os talentos, o outro vai lá e multiplica. Aí o que é que o outro faz? Conhecendo o Senhor, eu não fiz. Não fiz nada. E ele é condenado justamente por não ter feito nada. Então, justamente aqui é que está, né? Digamos assim, parte da raiz da preguiça. Lembra aquela história que eu comecei, comecei contando, né? Da Rebecca de Jong. Por que minha gente, que dá um trabalho danado de se reconciliar depois de uma briga de casal? Porque, meu, olha o quanto isso exige de você. Por que é que dá trabalho a gente formar uma crença assim sobre... formar uma crença responsável? Porque isso não quer dizer que agora você tem a obrigação de, digamos assim, conhecer todas as doutrinas da Bíblia. Você não tem nem essa condição. Mas por que dá trabalho formar crenças responsáveis? Dizer, nesse ponto aí eu ainda preciso saber mais. Nesse ponto aí é melhor silenciar. Nesse ponto aí eu devo embarcar, porque eu tô com essa dúvida tá me atormentando e eu preciso encarar ela. Porque essas coisas dá trabalho, essas coisas mexem com o seu orgulho, essas coisas mexem com o seu ego, essas coisas mexem com tudo isso. Né? Por isso que dá trabalho. Né? Gabriel, justamente, né? Gabriel está dizendo, se eu visse um livro desse, eu compraria por curiosidade. Aí o Luiz botou um ponto da questão que se falar merda induz as pessoas a uma perspectiva que o deteriora e isso gera efeito em cadeia. Né? Como a gente viu, né? O vício contamina o ambiente. Né?
Às vezes, Raíssa colocou, a gente se pega as primeiras coisas que justificam o nosso pensamento sem um exame mais cuidadoso. Quando damos fé, fake news. Justamente isso. Justamente isso. Porque, mais uma vez, formar crenças de modo responsável é uma coisa que exige da gente. É uma coisa que dá muito trabalho. Coisa que dá um trabalho. Se santificar dá trabalho. A santificação não é algo que a gente vê em uma meditação budista. A santificação é algo que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, revistam-se da ressurreição. Paulo pede para a gente revestir, ou seja, tem ali um elemento ativo da gente. Agora, para citar os termos aqui do Cid, um Deus customizado, não. Um Deus customizado não exige isso da gente. Né? É muito mais fácil. Não dá trabalho acreditar num Deus à minha imagem e semelhança. Por quê? Porque basta um ato mental meu para eu formar esse Deus. Né? Ivaneja colocou aqui, nesse caso, junta-se a preguiça ao orgulho. Né? E o Gabriel colocou, Renata disse que veio já falando desse livro no Insta, é algo difícil, meu Deus, principalmente quando envolve o ego. Então, formar crenças consciosas dá muito trabalho. Né? A preguiça é essa espécie de humildade pervertida, porque ele não quer se submeter às demandas e exigências dos vários tipos de grandeza que Deus proporcionou para a gente. Porque quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus proporcionou certas grandezas para a gente não quer se submeter a elas. A gente prefere ser deixado em paz. Peter Van Wagen tem essa frase que eu gosto muito e que a gente pode aplicar muitas vezes às nossas crenças. Ele diz o seguinte, a filosofia é uma coisa muito difícil. Pensar claramente por um período longo é muito difícil. É bem mais fácil escarnecer das pessoas que discordam de você do que enfrentar os argumentos dela. Isso é significativo. Tá? Essa fala aqui do Peter Van Wagen é significativa. Porque é tão mais fácil você zoar da cara do calvinista ou do arminiano do que você refletir seriamente sobre o que ele está dizendo. É tão mais fácil você zoar da cara da pessoa que discorda de você, né? Do crítico da sua posição, sei lá, do pré-milenista, do pós-milenista, do amilenista. É muito mais fácil você zoar da cara dele do que você refletir sinceramente sobre o que ele está dizendo. Por quê? Porque refletir sinceramente sobre o que ele está dizendo não é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. É uma coisa que você precisa ir além disso. Você precisa superar determinadas coisas. Né? Principalmente quando você pensa sobre que isso demanda tempo. Né? E aí é que tá, isso demanda muito tempo. E a gente quer conhecer as coisas para ontem. Né? Porque quantos de nós a gente quer, digamos assim, conhecer uma coisa complexa num livrinho de 30 páginas. Né? E a gente muitas vezes nem termina de ler o livro. Né? Mas a gente já se coloca nessa posição, etc. Então, assim, pensar claramente sobre coisas é uma coisa, assim, difícil, tá? Não é uma coisa fácil. Segura aí, viu, Tamires? Segura aí, Tamires. Pensar claramente sobre essas coisas difíceis não é fácil. Não é fácil. E principalmente quando isso é feito em comunidade, porque em comunidade nem sempre depende somente dos seus esforços, né? E geralmente, como a gente falou, a gente pensa muitas vezes, tipo, esse modelo aqui que eu estou falando para vocês, da preguiça, do orgulho, são coisas que são feitas em comunidade. Né? Porque a gente pensa em comunidade, a gente reflete em comunidade, etc, etc, etc. Tá? Então, isso é difícil. Formar um pensamento sobre algo assim, de modo responsável, é difícil. Agora, escarnecer não, escarnecer é meu. A gente basta uma piada boa sobre a posição da outra pessoa. Então, isso é que se exige, né? O Joseph Pieper, num livro chamado Virtudes Fundamentais, tem esse livro em língua portuguesa, ele é um filósofo de tradição católica muito bom. Jonas Madureira, eu já vi ele indicando o Piper 2 vezes, né, no Instagram dele.
Ele diz o seguinte, né? O homem afetado pela assédio ou pelo preguiça não tem o ânimo nem a vontade de ser tão grande como ele realmente é. Ele prefere apequenar-se para se subtrair, desse modo, da obrigação de grandeza. A preguiça é essa humildade pervertida que não quer se submeter às demandas e exigências dos vários tipos de grandeza que Deus proporcionou para ele. Então, olha como é interessante aqui o que o Pieper está dizendo para a gente. Ele está comentando aqui, né, tanto o Cassiano quanto São Tomás de Aquino. Ele está falando da preguiça. Bruno, o que significa que Deus nos chamou para ser grandes? Claramente não é que Deus chamou a gente para ter 1,70 m de altura, né? Não é isso. E também, claramente, não é que Deus chamou necessariamente a gente para esses discursos de autoajuda, você é especial, etc, etc. Mas Deus chamou você para ser grande no sentido que Deus lhe formou a imagem e semelhança dele. É nesse sentido que, por exemplo, Tomás de Aquino estava falando, Cassiano estava falando, etc. Deus lhe chamou para ser grande no sentido de você ser nova criatura, de você fazer morrer o velho Adão, de você fazer isso que tudo se fez novo, mas você se subtrai, você se apequena, você se desvia. Você sai desse modo de obrigação de grandeza. Você se perverte. Tá? Você não quer se submeter às demandas, porque o amor exige demandas. O amor exige sacrifícios. Né? Amar a Deus, sei lá não, né? Certamente, amar a Deus exige sacrifício, exige andar com Ele, exige conhecer mais a Ele, e essas coisas, esses sacrifícios exigem demandas, né? Exigem coisas de você. E essas coisas que exigem de você, é por isso que São Tomás de Aquino vai dizer assim, ó, a preguiça é uma, digamos assim, é uma oposição ao bem divino em nós. Por quê? Porque Deus colocou o seu santo e poderoso Espírito em você, o Espírito Santo, regenerou o seu coração, tirou o coração de pedra, deu um coração de carne, e Deus quer que você cultive esse coração. Deus quer que você cultive, Deus lhe fez a sua imagem para que você cultive uma vida intelectual responsável, santa, boa, etc. Deus fez isso com você. Mas o que é que você faz, minha gente? Você se subtrai disso. Você tira o seu. Você joga fora essa obrigação. Você deixa para lá. É assim que você faz, né? Justamente porque aquilo exige muito de você, né? Desenvolver coisas exigem coisas de você, tá? E Nathanael colocou aqui, né? Mas também ele segura aí que a gente vai já finalizar com o seu ponto, né? Somos mais tendentes a ouvir e aceitar ideias que confirmem nosso ponto de vista sobre a realidade. Isso reflete sobre nossa preguiça de investigar as nossas crenças, né? Justamente com relação a isso, porque existe um certo conforto aí, e com relação a esse terceiro ponto, isso não demanda de você, né? Quando a gente escuta sempre algo que vai a favor daquilo que a gente acredita, muitas vezes isso não demanda muito da gente, né? Não demanda muito da gente. Gabriel colocou, tenho que terminar um livro, mas às vezes a preguiça aqui é mais forte. A ideologia nos torna preguiçosos, então, Seth colocou, porque toda a ideia de sair da Matrix nos prende em outra, de alguma forma, com relação às ideologias, sim, né? A gente vai caminhando de ideologia, por exemplo, e isso tem uma certa desordenação dos amores com relação a isso, né? Apesar disso também ser uma causa de outra coisa que depois a gente vai falar, que a gente a flacidez intelectual, né? A gente não se apega às coisas. Então, a gente, de repente, está mudando de opinião direto, como uma espécie de metamorfose ambulante. Tá? Raíssa perguntou aqui, grandeza tem também de desenvolver os dons, talentos e recursos que Deus nos deu, realizar as obras maiores que Jesus falou. Tem muito a ver com isso, Raíssa. Principalmente porque Deus nos chamou para uma vida santa. Né? Ser de santos, porque o nosso Senhor Deus é santo. Esse foi o tipo de vida que chamou. Mas ser santo é uma coisa que dá um trabalho medonho, né? Uma coisa que dá um trabalho medonho.
E afundar no pecado é uma coisa que é só seguir a sua inclinação natural. Né? Então, por isso que a preguiça é uma resistência a esse bem divino em nós, para citar São Tomás de Aquino. Resistência ao bem divino em nós. Por quê? Porque aquilo que Paulo disse para a gente desenvolver com a ajuda do Espírito Santo, a gente não desenvolve. Tá? Não haveria um papel desempenhado pela comunidade de reforçar e enfraquecer o peso de alguns valores, de modo que a preguiça seja menos experimentada pelos indivíduos? Com certeza, Micael. Com certeza. E aqui, eu acho que ainda tem uma citação antes de... Tem não. Esse é o ponto. Né? E aqui vai no ponto que Tamires trouxe, no ponto que Micael trouxe. Né? De onde é que vem a cura da preguiça? Primeiro vem vem Filipenses 4:8. Geralmente, quando se analisa a preguiça, pensa-se nesse texto. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Daí que vem a parte da cura da preguiça. C.S. Lewis, ele dizia uma coisa que era muito interessante, né, gente? Ele dizia o seguinte, ó, como é que a gente é pego na pornografia? A gente é pego na pornografia porque a gente não é pego na beleza. Então, o coração da gente se enche de pornografia. Por quê? Porque o coração da gente não se enche da grande música, da grande literatura, das grandes obras de arte, daquilo que é belo na criação de Deus. Porque, por exemplo, a gente vai ler livros, a gente vai assistir filmes. A questão é se a gente vai assistir bons filmes ou maus filmes. A gente vai ler livros, a gente vai ler romance. A questão é se a gente vai assistir bons romances ou maus romances. Então, C.S. Lewis dizia, é aí que a gente é fisgado pela pornografia. Porque o coração da gente é, de algum modo, um coração estético. Então, a gente... Como é que a gente... quando a gente é jogado ali quando a gente é jogado ali na pornografia, isso aí tem dedos da preguiça, né? A preguiça tá aí atacando. Apesar de ser também parte da luxúria. E como é que vem a contraparte disso? A contraparte disso vem a gente encher a nossa mente com aquilo que diz respeito à bondade, à beleza e à verdade, de acordo com Filipenses 4:8. Então, vem a gente conhecer mais o nosso Senhor Deus nas Escrituras. Isso exige uma posição ativa da gente. Vem a gente ver grandes escritores cristãos, sei lá, Jane Austen, Charles Dickens, vem a gente assistir bons filmes. Então, assim a gente vai sendo atraído para aquilo que é belo, para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro. E uma coisa também diz respeito à adoração. Preciso também buscar a Deus em adoração. Pela contemplação, nós somos transformados de glória em glória, diz 2 Coríntios 3:18. Né? Então, a gente vai sendo moldado. O Senhor Deus vai moldando a gente. Né? O Senhor Deus vai curando a gente dessa letargia à medida que a gente vai adorando Ele, buscando Ele, vai amando Ele. Mas isso exige uma certa, digamos assim, disposição em cultivar aquilo que Ele já nos deu. Porque Ele já nos deu o seu Santo e Poderoso Espírito. E Paulo, muitas vezes, pede que a gente se revista da ressurreição. Esmurre o nosso corpo, como Paulo diz lá, Coríntios, para que a gente não se pegue, sei lá, pecando, etc, etc, etc. E à medida que a gente vai desfrutando e se regozijando no Senhor, a gente vai sendo curado da nossa paralisia e da nossa letargia com as coisas mais importantes da vida. Então, assim, a adoração, tá? Traz cura para o coração da gente. A adoração é uma coisa muito importante. Que a adoração nos coloca num certo contato íntimo com o nosso Deus. E através dele a gente vai sendo transformado de glória em glória. Né? E essa aí é parte da cura parte da cura da preguiça. Né? Por isso, nesse caso aí, Micael, a comunidade tem um papel fundamental de reforçar ou enfraquecer a preguiça, por exemplo, no indivíduo. Entendeu? Porque uma comunidade, Micael, que busca, por exemplo, onde a gente cultiva ali, onde, digamos assim, as pessoas estão
buscando, as pessoas estão adorando a Deus a partir da sua palavra, etc. As pessoas buscam coisas importantes, coisas de maior grandeza. As pessoas, sei lá, parece uma bobagem, né? Mas as pessoas, sei lá, trocam ideias, falam sobre o Senhor Deus, trocam livros, trocam referências do Netflix, trocam pregações, ou assiste isso, assiste aquilo, etc. É como a gente vai transformando uma comunidade saudável. Mas, ao mesmo tempo, Mikael, se a gente constrói uma comunidade de bem-estar, sabe, esse é um modo muito perigoso da gente ser indiferente. Que lembra o que Frankfurt falou lá atrás do bullshit, né? A gente vai, aos poucos, transformando a comunidade numa comunidade em que a busca pela verdade é menos importante do que a busca pela sinceridade. Busca pela sinceridade fala mais alto, né? E aí a gente vai moldando as pessoas, porque pessoas são muitas vezes moldadas, minha gente. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Quando falou sobre virtudes e vícios intelectuais. O hábito molda. Então a pessoa é moldada a sempre assistir uma pregação em que ela está vendo ali, tipo, geralmente não tem uma preocupação para com a verdade, ela vai sendo moldada aquilo também. O coração dela vai se desordenando também, entendeu? E ela começa a notar que as pessoas, tipo, não se preocupam se aquilo que elas falam é verdadeiro ou não, se aquela notícia que elas compartilham é verdadeira ou não, etc. Então, você vai tendo também um moldado coração ali, né? Nesse ponto. Tiago colocou, né? Como a leitura de materiais de pessoas que pensam diferente da gente nos ajuda a crescer. Fica difícil pensar diferente e avançar no conhecimento quando a bolha de conteúdo é em torno de argumentos daquilo que já acreditamos. Então, Tiago, muitas vezes, geralmente isso é feito, mais uma vez, em comunidade, né? Mas o ponto é o seguinte, Tiago, quando você se depara com, digamos assim, pensamentos diferentes do seu, quando você está disposto a ouvir pessoas que pensam diferente de você, isso de algum modo faz com que você tenha uma certa preocupação pela pessoa, pelas crenças da pessoa, pelo que ela diz, e em sinceridade de coração, isso também faz com que você, digamos assim, comece a avaliar se existe ali algum ponto cego, etc, etc, etc. Entendeu? Porque tem realmente essa bolha de conteúdo que você falou, né? O Mikael até falou sobre esse viés da confirmação muito forte, é um dos principais vícios intelectuais que existe. O viés de confirmação, a gente só vê aquilo que a gente quer ver. Então, a pessoa que discorda da gente, digamos assim, ela ajuda a gente a ver isso, né? Ajuda a gente a ver o que é que está errado. Aí, é claro que isso aqui já eu pego esse ponto aí também. É claro que isso aqui não significa que você tem uma dúvida, né? Você não vai resolver sua dúvida. Então, isso é um sinal de preguiça, tá? Que a gente não tá, digamos assim, não se incentiva a irresponsabilidade. Agora eu vou me jogar, me debandar, ver todas as dúvidas com relação ao cristianismo, blá, 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 blá. Uma vez eu conheci um senhor que ele tinha lá na ponta da língua um autor que fazia umas críticas em relação ao cristianismo. E ele dizia que o autor era muito bom, beleza, né? E eu até concordo com ele que o autor que ele citava lá era bom. Mas ele não movia um dedo para ver o que é que os cristãos responderam ao cara lá. Não movia um dedo. Ele era indiferente. Então, nesse caso, você vê que, digamos assim, ele tem um vício ali ele está se importando com outra coisa que não a verdade, né? E não de gerar uma crença consciosa, uma crença verdadeira sobre o tópico. A importância dele é outra. E o que leva ele a essa paralisia, essa letargia, porque parece que ele é um cara de mente aberta, né? Olha, o cara foi no crítico. Mas o fato dele não ver
Tipo, que um compromisso fundamental do coração dele, que é Deus. Deus é um compromisso fundamental do nosso coração. O que a comunidade dele, a própria comunidade dele, tem a dizer em resposta ao que aquele cara está dizendo, então isso faz parte aí do vício da preguiça. Isso faz parte aí do vício desse tipo de vício. Né? Tamires colocou aqui, como se preocupar em sincero pode não estar preocupado com a verdade, não conseguir compreender. No seguinte sentido, a preocupação com a sinceridade, no seguinte sentido, Tamires, o que avaliza ou não a crença de uma pessoa é se ela acredita realmente na crença. Tipo, aí a gente começa a pensar assim, Tamires, não, mas o fulano ele acredita tão sinceramente naquilo, mas eu acredito tão verdadeiramente naquilo, e assim, a régua de adequação não é se o que ele acredita é verdade ou não, mas o grau de sinceridade com que ele acredita. E isso é uma manifestação da preguiça nesse sentido. Porque é claro que a gente tem que ter crenças sinceras, Tamires. A gente não pode ser hipócritas intelectuais de jeito nenhum. As crenças da gente precisam manifestar uma certa sinceridade. Agora, a sinceridade, e aqui esse é o ponto que a preguiça ataca, Tamires. A sinceridade não é o único critério da gente formar uma crença intelectual responsável, da gente se santificar intelectualmente. A sinceridade não é o único critério. Né? A verdade também é um critério importante. O modo, tipo, a busca pela verdade também é algo importante. Sinceramente, eu vi pessoas mais sábias do que você, mais inteligentes do que você, ler homens de Deus que dedicaram a sua vida a compreender aquilo mais do que você, etc. Essas coisas também são importantes, entendeu? Então, essa preocupação com, digamos assim, essa despreocupação com a verdade, que é o que o Harry Frankfurt fala, que é a segunda característica da preguiça, a gente se despreocupa, a gente se mostra indiferente. Isso aí é fruto desse vício, Tamires. E a gente vê isso muito forte na nossa sociedade, Tamires. Tipo, é tanto que por que a gente evita até a troca de ideias, o debate de ideias? E quando eu estou falando debate de ideias, minha gente, não estou falando daquilo que acontece no Facebook, não, tá? Muitas vezes aquilo que acontece no Facebook é danoso. Estou falando do debate verdadeiro de ideias, inclusive algumas vezes, como acontece no Facebook, ou no YouTube, etc, etc, etc. Né? Então, assim, essa cultura do não, cada um acredita do jeito que. Oh, o importante é que cada um acredita do jeito que ele acha, entendeu? Então, esse cada um acredita do jeito que ele acha mostra essa indiferença. E a gente começa a ver essa dimensão da indiferença, seja, imagina se eu fosse indiferente com relação à minha mãe, ao meu pai. Tanto faz quem é minha mãe. Tá danado, a pessoa tem que ser muito insensível com relação a isso, né? Tanto faz quem é minha mãe, o importante é que eu nasci, né? Ninguém, Deus queira, pensa assim, né? Porque, digamos assim, a maternidade, como a gente nasceu, etc., isso é uma coisa importante, né? Mas com Deus a gente se comporta assim. Tanto faz quem é Deus. Tanto faz quem é Deus. Tanto faz quem é Deus. Né? E isso muitas vezes pode demonstrar uma certa imaturidade. Né? Nathaniel colocou, a pessoa pode ser sincera sendo espírita, por exemplo. Né? Esse aí digamos assim, esse aí pode ser um exemplo, né? A pessoa pode ser sincera acreditando nas coisas mais absurdas, mas a sinceridade sozinha não faz dela a sinceridade sozinha não faz dela digamos assim, não é uma virtude por si só, né? Seth botou aqui, né? Se for uma pessoa que a mãe abandonou, mas eu perceba, o meu exemplo diz respeito a gente geralmente não se comporta, a maioria das vezes, tipo, de modo indiferente a, digamos assim, quem é a mãe da gente.
Geralmente a gente não faz isso, né? Porque geralmente a gente ama a mãe da gente. Claro que se uma pessoa não conhece, etc., e mesmo assim você tem indivíduos que eles foram abandonados, mas eles gastam. Vez ou outra a BBC Brasil traz uma matéria assim, né? Vez ou outra eu li uma matéria assim, eles gastam mundos e fundos aí atrás dos pais deles, né? Mas tem uma coisa interessante que sempre envolve essa coisa do amor, minha gente. Preguiça é o contrário do amor. Então, o objeto do nosso afeto, a gente só é indiferente com ele, ou a gente se preocupa com ele, na medida em que a gente ama. Não quer saber onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, diz as Escrituras, ali estará o seu coração. Quer saber com que você realmente se preocupa? Olha o que você gasta suas energias intelectuais. Olha o quanto você gasta suas energias intelectuais com Deus, com a verdade, com coisas que são importantes. Tá? E olha quanto você gasta energias intelectuais com outras coisas. Aí você tem mais ou menos uma ideia onde está ali o seu coração. Né? Tem mais algum ponto, minha gente? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, fazer algum comentário, etc, etc, etc? Digam aí. Tem mais alguma coisa, pessoas que... o livro que eu citei do Joseph Pieper é esse aqui. Virtudes Fundamentais, tá? Ele tem um capítulo aqui sobre a preguiça que é muito interessante, né? Ele é um filósofo católico que estuda as virtudes, os vícios, etc. E tem muitas coisas interessantes dele. Diga aí, Cid. Bruno, Oi. eu sou da área de história, sabe? Uhum. E a minha ideia está muito voltada à questão da criação, do fundamento do ambiente em si, né? Desse momento onde se cria, né, essas noções das virtudes, né? Essas virtudes aí, né? Desses pecados e as virtudes também, né? Uhum. E aqui eu estou pensando uma coisa que é interessante, que é o seguinte, né? No mundo, e aí esse mundo cíclico, né? Desse desenho aí que você apresentou, o pecado está acontecendo tudo nessa esfera aí, né? E Deus está no centro dessa imagem que você tinha postado, né, anteriormente. Né? Uhum. E aqui eu estou pensando, né? É um mundo do trabalho, né? Você não tem praticamente espaço que a gente tem, né, para divertir, você tem uma carga horária pesada, né, nesse contexto. Uhum. E aí eu achei muito interessante o que você está falando, né? Que essa noção que a gente tem de preguiça, né? É baseado nessa noção do capitalismo, né? Isso Uhum. é uma verdade, né? E quando a gente fala em preguiça, fala de alguém que não quer trabalhar, né? Agora imagina só Uhum. essa mentalidade da realidade do contexto da Idade Média, não cola, né? Porque é o mundo do Uhum. trabalho, né? Essa coisa da distração, não estou dizendo com isso que essas sociedades, sem querer fazer anacronismo, né? Elas não têm momentos de interação, momentos de distração, de diversão, né? Uhum. Mas é bem diferente essa concepção, né, que a gente tem após o capitalista, né? Eu achei isso muito Uhum. interessante, né? Essa parte aí sua. Era só esse ponto mesmo. E uma coisa assim, Cid, a partir do que você falou, sabe? Por exemplo, a gente pode dizer, mas Bruno, eu não tenho tempo, energia, recursos, etc., de buscar muitos bens importantes. Primeiro, assim, tem muitas coisas que é uma questão do que a gente, de como a gente, digamos assim, de prioridades, né? Então, tem essa dinâmica de prioridades. Uma vez, eu li o pastor John Piper, ele dizendo o seguinte, o Twitter, na época do Twitter, ele vai ser uma coisa muito importante no juízo final, que vai ser o modo de Deus dizer que ninguém estava sem tempo com relação às coisas. Mas a gente vive se encontrando sem tempo. Né? Mas eu admito, tipo, e isso é uma verdade, que assim, tem coisas que demandam uma certa tipo de energia que a gente não tem aquela capacidade, né?
E por isso que tem uma coisa que o Mikael falou lá em cima que é importante. A comunidade ocupa um espaço importante aí. Né? Amigos piedosos ocupam um espaço importante. As pessoas que eu sigo no Instagram e no Facebook, por exemplo, ocupam um espaço importante, né? Porque eu posso usar o Instagram para ficar vendo aquele rios, né? Só de besteira. Ou eu posso ver, sei lá, o Jonas Madureira, etc, etc, etc. Não quer dizer que a piada, o humor, a besteira, essas coisas têm também parte na nossa vida, tá? Um meme tem parte na nossa vida. Eu gosto muito de filósofos que fazem memes, etc. Mas o que eu estou dizendo é que, digamos assim, Deus não nos colocou sozinhos no mundo. Existem pessoas, existem comunidades, existem referências, etc. Né? E o fato da gente não se arrodear de boas referências, de boas pessoas, disso aí, tem também parte da preguiça, sabe? Tem também, tipo, eu não me importo tanto que eu não ligo. Eu não quero saber, né? Não, tudo que o cara fala, o cara quer falar coisas sérias, eu não estou muito afim de falar coisas sérias, né? Então, assim, parte do que a gente segue no Instagram pode demonstrar se a gente está preocupado com grandes questões ou não, né? E, mais uma vez, estar preocupado com grandes questões, minha gente, é uma coisa muitíssimo importante. Né? É uma coisa tão importante quanto é importante outras coisas que eu falei. Por exemplo, lembra lá, né? A pessoa prefere ficar se envenenando nos sentimentos dela do que ir fazer a reconciliação. Mas ir fazer a reconciliação é uma coisa importante. Mesma coisa, né? Então, a preguiça faz com que ela fique se remoendo e não vá atrás da reconciliação. Preguiça também faz com que você fique assim, se remoendo, mas você não vai atrás daquilo que realmente importa. Né? Esse ponto. Se você ia falar mais alguma coisa, eu me enganei. Eu tô lembrando agora também, né, de um autor, não sei se você leu, O Outono da Idade Média, né, do Huizinga, e eu acho interessante, né, a noção que ele traz a respeito desse mundo, né, esse mundo medieval aí, e as preocupações com a vida, né, a brevidade da vida, né. Você já leu o Huizinga, o livro O Outono da Idade Média? Muito, muito recomendado, esse livro é excelente para abordar a mentalidade, né, desse tempo, né. E aí ele está focado muito também na questão da peste negra, né, da peste bubônica, né, que é o contexto, né, onde está acontecendo tudo isso aí, né, as preocupações desse tempo, né. Então é muito isso nesse ambiente da época. Ô Cid, é por isso que o livro de Eclesiastes vai dizer uma coisa que é bem impactante, né? Ele vai dizer assim, é melhor estar numa casa que tenha um velório do que uma casa que tem nascimento, né? Tipo, isso é uma pancada, né? Como assim é melhor estar numa casa que tenha velório do que uma casa que tenha nascimento? Né? Numa casa que tenha festa, né? Porque quando você está na festa, você não medita sobre o que importa. Você não reflete sobre o que importa. Não há espaço para reflexão, né? Na Não há morte espaço você para faz. reflexão. É isso aí, isso é verdade. Na morte você reflete sobre o que importa. Né? O Dr. Mário Sérgio Cortella, é aquele filósofo, né? Ele disse uma vez uma coisa que é interessante demais. Né? Ele disse que tem um amigo médico que trabalha na UTI e que se depara direto com pessoas em estado terminal e pessoas que vão morrer, etc, etc. Né? Aí ele disse que nunca viu alguém em estado terminal dizer assim, doutor, pega ali meu celular para eu ver a conta do celular, para eu ver minha conta, para eu ver meu saldo, para ver quanto é que tá. Nunca vi um sujeito que disse isso. Né? Nunca vi um sujeito que disse, doutor, pega ali o iPhone para eu ver, para eu segurar ele, para eu ter condições, eu me esforcei tanto para comprar, etc. Nunca viu isso. Aí ele diz, mas ele sempre, ele viu, morreu de ver, coisas do tipo assim, doutor, diga à minha mãe que eu perdoo ela, mas eu fui orgulhoso demais, eu não consegui dizer isso. Doutor, diga a meu pai que eu sempre amei ele, mas tipo, eu tinha rancor,
e eu não conseguia, mas eu quero que o Senhor me dê esse recado para ele, diga que eu amei ele. Doutor, peça perdão aos meus filhos, eu nunca dei atenção para eles, etc. Peça perdão aos meus filhos, eu não consegui, não tive nem tempo digamos assim, pedir perdão pela atenção que eu não dei a eles, doutor. Por favor, tipo, ou seja, as pessoas se importam quando estão diante da morte com aquilo que realmente importa, né? As pessoas se importam com aquilo que realmente vale a pena na vida, né? Por isso que diante da morte a gente se preocupa, peraí, como é que eu estou levando a vida? Como é que eu estou levando com meus parentes, minha mãe, meu pai? Como é que eu estou tratando eles, né? Hoje a gente teve um caso terrível, né? De uma morte inesperada, né? Aí a gente faz aquela pausa para reflexão, né? Talvez seja um dos únicos momentos, muitas vezes, que a letargia não consegue entrar aí, né? Que a gente fica, eita, amanhã pode ser eu. Como é que tá a coisa, né? Como é que tá? Como é que tá a minha vida, né? O que é que eu tô fazendo da minha vida? Né? Então, essa questão da morte, né? Por isso que Pascoal pegou nela, né? Essa questão da morte coloca a gente diante de coisas que são realmente importantes, né? Ô, Bruno, você falou isso aí, eu lembrei agora de uma postagem uma vez que o João Madureira postou. Aí ele tá um cara passando, né? O cara tá no chão e alguém pede ajuda. Aí ele diz assim, doutor, doutor. Aí ele diz assim, a pessoa está aqui morrendo. Ele disse, não, eu sou doutor em filosofia. Tipo, aí, sou doutor em filosofia, o cara tá morrendo, o que é a morte, né? Mas quando a gente tá diante da morte, a gente consegue superar isso aí, né? Até o filósofo consegue superar isso aí, né? E o Gabriel coloca, vem logo o pensamento, para onde nós vamos após a morte? Pois é, Gabriel. Né? Porque, por exemplo, para Pascoal, essa é uma questão muito importante, né? O que? A vida encerra no túmulo? Ou a vida não encerra no túmulo? Ô, Bruno, mas você é filósofo, você é filósofo, pode responder essa questão, né? Qual? O Essa do daí que doutor? não, essa que o sobre Para a onde a gente morte, vai né? após a morte? É isso aí. Então, tem aí Você não suas questiona duas tudo da mortes, vida? né? Ei, você não questiona tudo da vida? Agora você vai ter que responder as questões da morte, né? As questões últimas aí. E esse era o ponto que eu mostrei para vocês o livro, né, minha gente? Tem o livro do Pascoal, esse aqui, ó, Pensamentos. Esse era um ponto que Pascoal pegava, né? Por que esse é um ponto que o Pascoal pegava? Porque ele dizia o seguinte, ele dizia uma coisa que é muito interessante, ele dizia, ninguém, digamos assim, para falar digamos assim, por mais débil que a pessoa seja, por mais sem inteligência que a pessoa seja, não importa, diz Pascoal. Todo mundo sabe que essa vida aqui, os amores que a gente vive, tudo que a gente vive, etc., é passageiro. Todo mundo sabe disso. É o pau que mais tem hoje quando você abre já o Facebook que está falando da morte. Né? As escrituras dizem que nós somos vapor, tá? Por um instante, de repente, né, desaparece. É assim que é a vida humana, né? Então, se isso é a vida, né, se a vida é isso, então importa muito a gente pensar se existe vida eterna ou não. Para a gente cristão, há vida eterna. Para a gente cristão, há a ressurreição dos mortos. Para a gente cristão, e aí é que está. O que é a morte, né? A morte é uma certa... é a extinção da vida, a extinção da paixão, a extinção de tudo. Por isso que, de algum modo, a preguiça ela tem uma certa ligação com a morte, e o pessoal no medievo dizia isso, né? Tem essa ligação com a morte, né? Justamente porque quando você é indiferente, quando você é apático, quando você é frio, como a gente chama, né? Quando você é frio, você não liga, e o morto lá, o cadáver não liga.
cadáver, uma das características do cadáver sem vida é que sangue não circula, ele vai se deteriorando, etc. Né? Essa é uma ideia, né? Mas a vida, a paixão pela vida, o amor à vida, etc., né? É o contrário desse estado de morte, né? Então, a preguiça, ela meio que quer nos levar para o estado de morte. Mas o interessante é que o estado de morte é tão impactante que ele coloca a gente nessa situação que o Gabriel falou aqui, né? Porque mesmo o fulano mais secular, mas dificilmente isso aqui não passa pela cabeça dele, sabe? Eu lembro do meu professor do mestrado, meu orientador. Ele me levando de carro e ele dizendo assim, Bruno, a gente tem tanta energia, né, no cérebro, etc. Depois que morre, para onde será que vai essa energia toda? Caramba, como eu lembro ele dizendo isso para mim no carro, né? E eu falei ali da ressurreição dos mortos, né? Mas foi muito interessante. Ele era uma pessoa extremamente secularizada, extremamente pós-moderna, etc. Mas isso era um pensamento que passava pela cabeça dele, né? Para ver como parece que muitas vezes a morte dá um chacoalhão na gente, como diz lá o livro de Eclesiastes, né? Pedro colocou aqui, Bruno, e como tu vê essa relação da preguiça com a morte, diante do que estamos vendo acontecer no Brasil e no mundo recentemente, onde morreram muitas pessoas de uma vez, e acabando nos tornando indiferente a isso com o tempo. Pedro, isso aí, né, tipo, tem uma certa morbidez nisso aí, né? Porque a morte choca porque ela é uma intrusa, né? É isso que faz a morte chocar, né? Ela é algo, ela é um corpo estranho. E muitas vezes, por exemplo, o fato dela ser habitual, comum, quando ela se torna habitual, comum na televisão, etc., muitas vezes acontece justamente esse ponto aí com relação a isso, né? A gente se torna indiferente. Mas, ao mesmo tempo, Pedro, sabe, realmente a gente se torna indiferente porque a gente vê a morte como um distante, sabe? Mas quando ela nos atinge mais de modo mais próximo, aí é que tá, Pedro. Ver a morte como um distante não deveria ser algo que a gente deveria ser indiferente. Isso aí é um sinal de preguiça, vamos dizer assim, Pedro. Essa falta de comoção, ou essa indiferença com 600 mil mortes, que é um número astronômico, né? Tem aí muito de preguiça, sabe? Mas, ao mesmo tempo, Pedro, se a morte nos atinge diretamente, dificilmente a pessoa vai se tornar indiferente, sabe? Para a preguiça funcionar nesse caso aí, a gente precisa ver a morte como lá no outro, sabe? Como uma morte como bem distante da gente. Como uma morte não a partir daqueles que estão ali próximos. Porque, naturalmente, quando a morte atinge a gente, atinge os nossos entes queridos, atinge nossos amigos, atinge aqueles que a gente conhece, a gente fica, tipo, ela pega a gente, né? Tipo, a gente não consegue ser indiferente com relação a isso, né? Apesar do vício da preguiça tentar superar isso, né? Então, o fato da gente, digamos assim, Pedro, não, digamos assim, o fato da gente ser anestesiado com relação a isso tem um pouco, né? A gente fica direto vendo morrer, 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 se torna um habitual, se torna um normal, e a gente começa a mentalmente tornar aquilo bem distante, bem, né? Bem longe da gente, né? Justamente para a gente não ver o peso daquilo, o impacto daquilo, a importância daquilo, ou o que quer que seja. Agora também, Bruno, tem outro aspecto psicológico, né? De você se conformar, né? Porque, assim, sobre a morte não se tem domínio, né? Então, eu tenho que me conformar e aceitar a condição, porque não está sobre o meu domínio, né? Em certo sentido, eu acho que é uma resposta também a isso, né? Aspecto, né, da proximidade que você falou, né? Entende esse aspecto da proximidade, né? Se fosse afetado desse jeito, você naturalmente não aceitaria isso naturalmente, né? Isso é uma realidade.
Tipo, tem um autor, né, o nome dele é Jared Diamond, né, ele escreveu um livro chamado O Terceiro Chimpanzé, e ele vai falar sobre algumas tragédias humanas, ele vai dizer um pouco isso que você falou, Cid, ele vai dizer que, tipo, a gente, tipo, tem alguns estudos de psicologia social que mostrou que o pessoal que, sei lá, participou do Holocausto, etc., eles tentavam um pouco também se desligar mentalmente, né, para tentar viver. Tem isso, né? Agora, por exemplo, agora pegando um ponto de Pedro, né? Se a gente é indiferente com relação a uma coisa, é a gente se desligar mentalmente, né? Mas a preguiça é um vício que a gente geralmente cultiva, né? Então, assim, se a gente é indiferente morreu 600 mil pessoas, etc. Então, é, isso mostra uma certa, digamos assim, um certo desvirtuamento da nossa vontade, né? Mais algum ponto, minha gente? Bom, já que você está falando desse ponto aí, né, no caso nossa realidade, né? Agora, será que não fomos também diferentes no sentido de proliferar esse vírus, né? Já que a gente está falando sobre pandemia, né? Será que a gente não foi indiferente também nesse sentido de não ter o cuidado devido com quem está do nosso lado, né? A gente foi um transmissor disso, entendeu? Uhum. Talvez, assim, tipo, aí eu penso que, enquanto responsabilidade individual, tem que se pensar de caso a caso, né? Mas, certamente, assim, não a preguiça enquanto um bem epistêmico, mas, assim, a preguiça, por outro lado, se a gente é indiferente com relação a se as pessoas vão ficar doentes com isso ou não, tem um que aí, né? De Eu preguiça. estou falando assim, no resultado morto do que a gente está falando, né? Aham, Realmente é estarrecedor, 600 mil aham, pessoas. aham. Mas será que a gente não contribuiu com isso, que poderia ter sido evitado nesse sentido, né? Isso que eu quero dizer, né? Tipo, eu confesso que eu me desliguei um pouco, porque isso me afetou pessoalmente, psicologicamente, sabe? Mas eu tendo a concordar que certamente, Cid, sabe? E me afetou psicologicamente, né? Eu ficava todo, sei lá, quando eu saía de casa eu me sentia sujo, esse tipo de coisa, né? Eu ficava fazendo coisas irracionais, nunca que eu pensei que eu ia fazer determinadas coisas que eu fiz, né? Se eu tocasse no aparelho, eu me sentia sujo, esse tipo de coisa, né? Mas, mas eu tendo a pensar que sim, Cid. Tendo a pensar que poderia ser feito coisas e eu confio também em pessoas que pensam assim, sabe? Confio em pessoas que elas dizem que poderiam ter sido feitas outras coisas, blá, 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 etc. Sabe? Diga aí, Mikael. Só um comentário sobre isso que o Pedro comentou, que é a questão das mortes se tornar algo quase que cotidiano e Uhum, de livre conhecimento. Eu acho que nos Salmos a Bíblia dá talvez uma instrução meio que coletiva do lamento, né? Como uma uhum, forma de se manter, uhum, talvez como que ainda apegados à realidade e passar por esse Uhum, negócio aí sem ter como foi mostrado aí, sem ter uma preguiça com relação a uhum. refletir sobre isso, né? O lamento comunitário é uma maneira da comunidade passar por isso sem se despender. É verdade, Mikael. Esse ponto que você trouxe aí dos Salmos é muito importante, né? O lamento é algo que a gente vê nas Escrituras, mas justamente a gente nem para enterro quer ir, né? Hoje em dia. Justamente porque tudo aquilo que vai contra o nosso bem-estar a gente quer evitar, né? Então, você tem essa dinâmica hoje, né? É, Quanto mais vai contra essa cultura do prazer e da autossatisfação, mais a gente distancia, mais a gente quer longe da gente, né? E justamente isso, né, Micael? Assim, o lamento é um elemento das escrituras, é, justamente que nos ajuda a passar de modo significativo com relação a esse ponto aí que o Cid trouxe, o Pedro trouxe, etc., e que é uma verdade bíblica, né? Tipo, e que é um elemento de uma disciplina espiritual bíblica, né?
com relação a isso, né? É um modo, digamos assim, nesse ponto aí é um modo da gente lidar com a preguiça, né? Com a assédia, né? Então, sei lá, o pessoal na Bíblia, a gente vê, eles pecam, eles rasgam as vestes, botam cinza na cabeça, faz tudo. Sei lá, a gente peca e muitas vezes, tipo, a gente quer que fique tudo bem, sabe? Quando a gente deveria ter uma tristeza por aquilo, etc. Aquilo deveria, digamos assim, trazer lágrimas pra gente, esse tipo, mas na cultura da gente do bem-estar, isso aí é impensável, né? É que havia um entendimento comunitário muito forte Uhum, dessas questões, né? Era o uhum, pecado de Israel, como a comunidade age, e hoje a gente está tão, assim, atomizado, individualizado, uhum, e como tu falasse, né? É sempre um, uma divindade que é terapêutica em relação a mim, e uhum, nunca eu em relação a ela, então fica difícil de ter esses entendimentos de como é que a comunidade é um instrumento que Deus ele instaurou para abarcar os indivíduos, né? E uhum, conseguir resolver coisas que o indivíduo, muitas vezes, ele mesmo não consegue assimilar. uhum. A comunidade tipo, a igreja de Deus é um instrumento de santificação para a gente, né? Por isso que as virtudes aqui, o modelo Aquino e Calvino, Tamires, certamente, Tamires, a nossa igreja sofre por falta de arrependimento, talvez seja uma resposta à falta de lamento, né? E quando eu penso esse modelo, Aquino e Calvino, eu penso um modelo comunitário, né? Não um modelo de você aplicar ele, assim, você sozinho, etc. Não, é uma questão de comunidade. Porque tem coisas aqui que só funcionam em comunidade. Aliás, quase tudo que a gente fala só funciona em comunidade, né? Tipo, por exemplo, o fato de eu estar chamando a atenção de você para o vício da assédia, de não se importar com o que realmente é importante e com o que você deveria se importar, né? Isso é um elemento que a gente tem que se reunir em grupo aqui para ver isso. Alguém precisa se dedicar a estudar isso. Isso pode ser passado para outros, etc. Mas, assim, só funciona em contextos de comunidade, né? É por isso que o objetivo da ABC2 é construir uma comunidade intelectual que ajuda a gente a se formar junto, se ajuda a gente a compartilhar conhecimento junto, etc, 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 né? Justamente com relação a isso, né? E a gente só consegue lidar com os nossos vícios em comunidades. Você não sabe que é orgulhoso até você estar conversando com alguém da sua igreja, alguém na internet, alguém no Instagram, até você debater com alguém. Você só sabe que você é orgulhoso quando você está nessa situação, né? Numa situação real, comunitária ali, é que você vê que você se pega falando de coisas que você não sabe, ou então se você é preguiçoso porque se pega reunindo crenças que você não está preocupado com a verdade, ou enunciando elas, etc. E é assim que você começa a ver que você é preguiçoso, que é orgulhoso, mas perceba, sem a comunidade você não consegue perceber isso, ver isso, corrigir isso, etc. Né? A comunidade serve como espelho, né? Uhum. Tipo, para a gente ir se moldando, né? Nathanael botou aqui, indica o Brecha em Nossa Santidade, do Kelvin de Young, né? Ótimo livro sobre a busca de santidade, né? É, é, e, muito porque esse ponto que eu falei para vocês no começo é o modelo Arminio Wesley, né? Porque essa questão da santidade é uma questão importante, né? Essa questão da santidade é uma coisa que importa para a gente, né? Tem mais algum ponto, minha gente? Inclusive, Bruno, Diga, Pedro. essa estrutura que o Mikael estava falando, de Israel e tudo mais, ela se reflete bastante no começo da igreja, né? Ali em Uhum, Atos e nas cartas de Paulo, eles têm muito essa noção comunitária quando estão falando para a igreja, quando estão exortando a igreja e tudo mais, que eles viam que era esse corpo, assim, eles tinham muito forte essa ideia de unidade, de unanimidade, e isso também incluía a questão do lamento, né? Tanto que uhum, quando em Romanos que Paulo fala que vocês devem chorar com os que choram também, se alegrar com os que se uhum. alegram. Isso fazia parte dessa unanimidade da igreja primitiva. E eu acho que isso foi se perdendo mesmo ao longo do tempo.
essa noção de unidade, né? O ponto 2, Pedro, da indiferença com relação à verdade, né? Por exemplo, a gente não liga, é uma indiferença com relação à comunidade, né? Tipo, a gente tá ali falando lá no grupo, a gente não liga se a notícia que a gente tá compartilhando é verdadeira ou não, mas a gente compartilha. Perceba, eu não tô preocupado em que aquele compartilhamento vai minar o ambiente epistêmico. Né? Tipo, as pessoas vão deixar de confiar no que eu compartilho, mas eu não me importo com isso, porque eu não me importo com a verdade, não me importo com o que a pessoa pensa de mim, etc, etc, etc. Né? E eu, particularmente, quantas vezes eu já pensei assim, né? Tipo, olha, tem uma opinião, tem uma posição, eu vou dizer, eu não me importo com o que os outros pensem de mim, etc. Né? E aí é muito interessante como a gente trabalha isso, né? Porque, por um lado, é interessante, a gente é, digamos assim, obcecado com o que o povo pensa da gente, por um lado, né? Agora, por outro lado, a gente não se importa com o que o povo pensa da gente, né? A gente, é incrível como a gente passa esses dois pontos, né? A gente é obcecado porque, com a visão positiva que a gente quer que os outros tenham da gente, né? A gente é obcecado por isso. A gente não quer se passar por ignorante, a gente não quer se passar por preguiçoso, a gente não quer se passar por nada disso, né? E, ao mesmo tempo, a gente muitas vezes enuncia nossas crenças, etc., sem se importar o impacto que aquilo vai gerar. Né? E isso é uma manifestação da preguiça. Porque lembra, a preguiça é você não se importar com as grandes coisas, as coisas mais importantes. E é uma coisa importante quando você mina intelectualmente a viabilidade da comunidade, a confiança, esse tipo de coisa, né? Isso é uma coisa importante. E a gente vai minando, né? Tem mais algum Bruno, ponto? tu falando sobre essas Pedro. questões me lembrou bastante do aspecto político aqui no Brasil. Eu acho que a gente cultiva bastante coletivamente essa questão da preguiça intelectual. Uhum. Nos dois aspectos que tu falou, tanto ou aceitando, vamos dizer assim, a situação como ruim, como o Brasil é desse jeito mesmo, etc. A política não presta no geral e tudo mais. Uhum. E a gente abandona o debate público como se isso não fosse importante, não afetasse a vida de ninguém. Ou então o contrário, colocando isso acima de tudo, de todos e roubando, né, o tempo de outras reflexões importantes e até pervertendo a própria ideia da política em si também, só que exagerando em cima dela. Uhum. Pedro, é por isso que a preguiça, ela pressupõe uma ordenação de amores, né? Tem coisas que você deveria amar mais, tem coisas que você deveria amar menos. Então, cada coisa existe uma quantidade correta de amor que a gente deve dar, né? E a preguiça é quando a gente não se importa justamente em dar a quantidade correta de amor que cada objeto do nosso afeto deveria merecer, né? Então, como você falou isso, né? Tipo, a gente pode ser preguiçoso de dois modos com relação à política, né? E os dois modos mostram o coração da gente desordenado. Mostram os nossos afetos desordenados. As duas formas, né? Essas duas formas aí que você falou. E as duas formas são manifestações de preguiça. Né? O coração da gente está ali bagunçado, ou porque a gente é obcecado com relação a isso, e aí a gente passa o dia atrás disso, e coisas que têm maiores importâncias do que isso, tipo, a gente relega, ou então a gente não liga, principalmente por coisas que afetam diretamente a gente, que importa, que vai afetar a vida de milhões de pessoas, né? E a gente se torna indiferente com relação a isso, né?